E hoje, dia 31 de março, o dia de comemoração ou não, ou de lembrança da chamada Redentora, Revolução, golpe, início da ditadura, sei lá o que poderia ser chamado isso, mas eu me lembro que na Avenida Nossa Senhora Copacabana, por volta das 7 horas da noite, a avenida estava completamente cheia de pessoas e carros buzinando e comemorando o início do regime militar, a tomada do poder do regime militar, derrubando o Jango Goulart. E me lembro bem das piadas que faziam com a mulher do Jango, que era uma mulher muito linda, muito bonita, e era citada sempre a Maria Teresa. O golpe não veio por parte dos militares. Os militares foram provocados pela sociedade, pelo povo, e houve comemoração em todo o Brasil. Se depois de algum tempo, lá já para 68, começaram-se a se movimentar alguma oposição que seria uma contra-revolução, um contra-golpe, e também com a minha lembrança também da morte do Castelo Branco, num acidente muito esquisito de avião, as torturas sendo denunciadas, crime de lesa humanidade, lesa pátria de ambas as partes, tanto dos que lutavam contra o governo militar como os puxa-sacos dos generais. Eu só sei que a decisão da Corte Interamericana invalida a lei da anistia. A lei da anistia não estabelece uma punição devida para o crime contra a humanidade. Os militares torturadores têm de ser punidos e os guerrilheiros assassinos têm de ser punidos também. Tem crimes que não são prescritos. As mortes também foram de ambos os lados. Estou vendo uma série agora da Globo, na Globo News, onde os generais sempre falam assim: por que vocês perguntam sempre pelo Herzog, pelo Manuel Filho, pelo fulano, pelo aquele que foi torturado? Por que vocês não perguntam pelo o major alemão, pelo o general boliviano, pelo soldado lá que a Dilma assassinou, o recruta lá em São Paulo, que até tem o nome de uma avenida agora com o nome do garoto, que foi assassinado na porta do quartel? Por que não perguntam isso? Porque só perguntam pelos torturados. E a indústria dos torturados em receberem a indenização, se mostrando vítima. Um caso explícito, que eu tenho um amigo meu chamado Lapi, falecido já, mas que ele achava um absurdo o Ziraldo se achar perseguido político e receber indenização do governo. Hoje o governo gasta 2 bilhões em indenizações a favor de ex-torturados, ex-vítimas da política, dos políticos da ocasião do regime militar. Mas as vítimas dos guerrilheiros e vítimas dos terroristas, tidos terroristas, não receberam nada. Não recebem nada. Por exemplo, a mãe desse garoto que foi assassinado na porta do quartel em São Paulo, até hoje não recebe um tostão. E foi morto como uma vítima da repressão ao golpe militar. O que há de verdade no movimento de 1964 são os anos de violência. 21 anos de regime militar fez a diferença para o Brasil.
De julho em diante acabou o trabalho do Congresso por causa da Copa. E depois vai parar definitivamente por causa da eleição em todo o país. Vai entrar no processo de retrocesso ou de aquele parada geral. Não se trabalha mais, não se pensa no país, só se pensa na eleição. E a questão vem aí: quem nós vamos eleger? Do jeito que o país está andando, daqui a pouco a sociedade se reorganiza e procura uma solução. E a solução, mais uma vez, vai ter que ser a chamada dos homens que têm as armas na mão, que podem impedir ou intimidar os que são corruptos, os que estão roubando descaradamente esse país, levando esse país para o fundo do poço. A nossa democracia tem pouco mais de 30 anos, ou pouco menos de 30 anos, não é nada consolidada, nossos regimes nunca foram democráticos, assim por tanto tempo. Então está na hora da sociedade abrir o olho e renovar o Congresso em 100%, 90%, renovar o Congresso, porque do jeito que nós estamos sendo representados, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, os deputados estaduais, os governadores, nós vamos chegar a um impasse de que governar o país com tanto ladrão, com tanto trambiqueiro, com tanto estelionatário, com tantas fraudes em licitações, com tantos escândalos estatais, e a punição, e sem justiça, e com a impunição, com essa impunidade é um caso sério de nós conseguirmos nos adaptar a que os poderosos podem ter a impunidade, já o pobre, o preto e a puta não podem ter impunidade, são culpados, são lixados na rua. Quem sabe se nós vamos chegar ao ponto de vermos deputados, senadores, governadores, vereadores sendo espancados na rua. Porque, de alguma forma, o sistema do Brasil hoje, político, está virando esse país ao avesso e podemos chegar a um novo retrocesso. No dia 31 de março, nós temos de lembrar o início daquele período nefasto, desgraçado, que nós fomos tão perseguidos, mas que fomos perseguidos pela própria sociedade, que nos quiseram que fôssemos perseguidos, nós estudantes, nós que pensávamos numa democracia. Mas, na verdade, os guerrilheiros, o MR8, a Ação Popular, esses movimentos estavam querendo realmente instalar um governo comunista no Brasil, que eu não sei qual seria o resultado dessa aventura de crianças e de adolescentes embevecidos com o carisma do Fidel Castro. Mas então, Brasil, vamos abrir os olhos. Povo, a eleição vem aí. Vamos saber como votar e vamos votar bem, porque senão nós poderemos ter uma outra data nefasta a nos lembrarmos nos anos seguintes, nos anos futuros.